Capítulo 4. Ao se olhar para a boca de um rei, dizia um velho, poderíamos pensar que ele jamais mamou em peito de mãe. Referia-se ao Conco, que tão rapidamente saíra de uma grande miséria e de um grande infortúnio para se tornar um dos senhores do clã. O velho não guardava ressentimento algum contra o Conco. Na verdade, respeitava-o por sua diligência e seu êxito. Ficava, contudo, chocado, como a maioria das pessoas, com a brusquidão de Oconco ao lidar com seus semelhantes menos bem-sucedidos. Havia apenas uma semana, um homem o contradissera durante uma reunião familiar, onde se discutia a próxima festividade em honra aos ancestrais. Sem olhar para o sujeito, Oconco declarara: "Esta é uma reunião de homens." O sujeito que o contradissera não possuía nenhum título. Por esse motivo, Oconco o chamara de mulher. Todos os que estavam na reunião tomaram o partido de Ozugo, quando Oconco o chamou de mulher. O homem mais idoso do grupo observara com severidade que aqueles para quem os caroços de palma eram rompidos por um espírito benevolente não deveriam se esquecer de se mostrar humildes. Oconco replicou que sentia muito ter dito o que dissera. E a reunião prosseguiu. Mas não era verdade que os caroços de palma de Oconco tivessem sido rompidos por um espírito benevolente. Ele próprio os rompera. Qualquer pessoa que conhecesse a luta implacável que travara contra a miséria e o infortúnio não poderia dizer que ele apenas tivera sorte. Se alguém merecera o êxito, esse alguém fora Oconco. Ainda muito jovem, adquirira fama como o maior lutador de todo aquele território. Isso não fora por mera sorte. Quando muito, se poderia dizer que seu chi, ou deus pessoal, era muito bom. Mas o povo Ibó tem um provérbio no qual se afirma que quando um homem diz sim, seu chi também diz sim. Oconco dissera sim com muita força, e por isso seu chi concordara. E não somente seu chi, mas também todo o clã, porque se julgava um homem pelo trabalho de suas mãos. Essa fora a razão pela qual as 9 aldeias escolheram Oconco para levar a ameaça de guerra aos inimigos, a menos que concordassem em entregar um rapaz e uma virgem como reparação pelo assassinato da esposa de Udo. E tal era o profundo temor que os inimigos nutriam por Umuofia, que trataram Oconco como um rei e lhe entregaram uma virgem, que foi dada a Udo como esposa, e Equiméfuna, o rapazola. Os mais velhos do clã haviam decidido que Equiméfuna seria entregue aos cuidados de Oconco durante algum tempo, mas ninguém pensara em um período de tempo tão longo quanto 3 anos. Pareciam ter se esquecido completamente do rapaz depois de tomada a decisão. No princípio, Equiméfuna sentira muito medo. 1 ou 2 vezes tentara fugir, mas não sabia por onde começar. Pensava em sua mãe e na irmãzinha de 3 anos e chorava amargamente. A mãe de Nuoye era muito bondosa com ele e o tratava como a um filho. Porém, tudo o que ele dizia era: "Quando é que eu vou poder voltar para casa?" Quando Oconco soube que o rapaz não queria comer alimento algum, entrou na choça com uma grande vara na mão e ficou parado diante do jovem, enquanto este engolia seus inhames, a tremer. Alguns instantes mais tarde, o rapaz foi para trás da choça e vomitou penosamente. A mãe de Nuoye foi até ele e colocou as mãos sobre o peito e as costas de Equiméfuna. Este continuou doente durante 3 semanas de mercado e, quando se recuperou, parecia ter superado seu grande medo e sua tristeza. Era por natureza um rapaz muito alegre e, pouco a pouco, foi se tornando popular na família de Oconco, especialmente entre as crianças. O filho de Oconco, Nouye, que era 2 anos mais moço, tornou-se inseparável de Equiméfuna, porque este parecia saber tudo. Era capaz de fabricar flautas de caniços de bambu e até mesmo de capim-elefante.
Sabia o nome de todos os pássaros e armava engenhosas armadilhas para pegar os pequenos roedores do mato. E sabia que árvores forneciam os melhores galhos para se fazerem os arcos mais resistentes. O próprio Oconco apegou-se muito ao garoto, embora não desse mostras disso, é claro. Oconco jamais demonstrava nenhuma emoção abertamente, a menos que fosse provocada pela raiva. Demonstrar afeição era sinal de fraqueza. A única coisa que valia a pena mostrar era a força. Tratava, portanto, Iqueméfona como aos demais, com mão pesada. Mas não havia dúvida de que gostava do rapaz. Certas vezes, quando ia assistir a grandes reuniões na cidade ou a festas comunitárias em homenagem aos ancestrais, permitia que Equiméfona o acompanhasse, como um filho, a carregar seu banco e sua sacola de pele de cabra. E, na verdade, Iqueméfona o chamava de pai. Iqueméfona chegara a Omoófia no final da alegre estação entre a colheita e o plantio. Recuperara-se, aliás, de sua doença alguns dias antes do início da Semana da Paz. E esse também foi o ano em que Oconco rompeu a paz e foi punido, como era o costume, por Ezeane, o sacerdote da deusa da terra. Oconco fora provocado em sua raiva pela esposa mais moça, que fora trançar o cabelo em casa de uma amiga e não regressara suficientemente cedo para preparar a refeição da tarde. De início, Oconco não sabia que ela não se achava em casa. Depois de esperar em vão pelo prato que ela deveria ter preparado, foi até a casa dela para ver o que se passava. Não encontrou ninguém lá, e o fogão estava frio. "Onde está Igiugo?" perguntou a segunda esposa, que saía de sua cabana para tirar água de um gigantesco pote que ficava à sombra de uma árvore pequenina, no meio do terreiro. "Foi trançar o cabelo." Oconco mordeu os lábios, enquanto a raiva lhe crescia por dentro. "Onde estão os filhos dela? Estão com ela?" perguntou com calma e controle desusados. "Estão aqui," respondeu sua primeira mulher, a mãe de Nouie. Oconco abaixou-se e olhou para dentro da cabana de sua esposa mais velha. Os filhos de Ogiugo comiam com os filhos de sua primeira mulher. "Ela lhe pediu que lhe desse de comer antes de sair?" "Sim," mentiu a mãe de Nouie, procurando minimizar a falta de consciência de Ogiugo. Oconco sabia que ela não estava dizendo a verdade. Foi para o seu obi a fim de aguardar o regresso de Ogiugo. E quando ela voltou, espancou-a brutalmente. Em sua fúria, esquecera-se de que aquela era a Semana da Paz. Suas duas outras esposas saíram correndo, muito assustadas, implorando-lhe que parasse, que aquela era a semana sagrada. Porém, Oconco não era homem que deixasse uma surra a meio caminho, mesmo por temor a uma deusa. Os vizinhos de Oconco ouviram os gritos da mulher e perguntaram por cima do muro o que estava acontecendo. Alguns se aproximaram para ver com os próprios olhos. Jamais se ouvira contar que alguém batesse em alguém durante a Semana da Paz. Antes do crepúsculo, Ezeane, que era o sacerdote de Ani, a deusa da terra, foi ter com Oconco. Oconco trouxe noz de cola e colocou-a diante do sacerdote. "Tire daqui sua noz de cola. Não tenciono comer na casa de um homem que não respeita os deuses e os antepassados." Oconco tentou explicar-lhe o que fizera a esposa, mas Ezeane parecia não lhe prestar atenção. Segurava um bastão curto numa das mãos, com o qual golpeara o solo para dar mais ênfase ao que dizia. "Ouça-me", disse assim que Oconco se calou. "Você não é um estranho em Omoófia. Sabe tão bem quanto eu que nossos ancestrais ordenaram que antes da época do plantio devemos observar uma semana durante a qual nenhum homem pode pedir uma palavra dura a seu vizinho. Durante esta semana vivemos em paz com nossos semelhantes, para honrar nossa grande deusa da terra, sem cuja bênção nossas plantações não crescerão. Você cometeu um grande mal", afirmou, batendo com o bastão pesadamente no solo. "Sua mulher também errou.
Mas mesmo que você, ao entrar em seu albi, a tivesse encontrado com um amante deitado sobre ela, ainda assim você teria cometido um grande mal se a tivesse espancado. O bastão tornou a golpear o solo. O mal que você fez pode arruinar todo o clã. A deusa da terra, a quem você ofendeu, poderá recusar-se a nos dar auxílio, e todos nós pereceremos. E continuou, passando do tom de zanga ao de comando. Você deverá levar amanhã ao santuário de Ani uma cabra, uma galinha, uma peça de tecido e 100 cauris. Levantou-se e saiu da morada. Oconco fez o que o sacerdote lhe ordenara. Levou, além disso, uma cabaça de vinho de palma. Intimamente estava arrependido. Não era homem, contudo, que saísse por aí a reconhecer o erro diante dos vizinhos. Por isso, as pessoas comentaram que ele não respeitava os deuses do clã. Seus inimigos afiançaram que sua boa sorte lhe subira a cabeça. Chamaram-no de Nzá, o pequenino pássaro que a tal ponto não se enxergara, após uma farta refeição que ousara desafiar seu Xi. Não se trabalhava durante a Semana da Paz. Visitavam-se os vizinhos, bebia-se vinho de palma. Nesse ano, não se falou em outra coisa que não no Nsoane, o grande pecado cometido por Oconco. Era a primeira vez em muitos anos que um homem rompia a paz sagrada. Até mesmo os mais velhos só se lembravam de uma ou duas ocasiões em que isso se dera, num passado longínquo. Ogbuefe Ezeudo, o mais velho da aldeia, comentava com outros 2 homens que o tinham ido visitar que a punição pelo rompimento da paz de Ani se tinha suavizado muito no clã. Nem sempre foi assim, declarou. Meu pai me contou terem lhe contado que no passado quem rompesse a paz era arrastado pelo chão da aldeia até morrer. Mas algum tempo depois, esse costume se interrompeu porque, em última análise, quebrava a paz que era suposto preservar. Contaram-me ontem, disse um dos visitantes mais jovens, que em certos clãs se considera uma abominação que um homem morra durante a Semana da Paz. E realmente é verdade, falou Ogbuefe Ezeudo. Existe essa crença em Obodoane. Se um homem morrer nessa semana, não é enterrado. Jogam-no na floresta maldita. É um mau costume o que essa gente segue, porque lhe falta compreensão. Atiram na floresta uma grande quantidade de homens e mulheres sem enterro. E qual é o resultado? Seu clã vive cheio de espíritos maus desses mortos sem tumba, ávidos de causar danos aos vivos. Após a Semana da Paz, todos os homens e suas famílias começaram a limpar o mato para preparar as novas roças. O mato cortado era posto a secar e depois ateavam-lhe fogo. À medida que a fumaça subia para o céu, gaviões surgiam de diversas direções e pairavam sobre o campo incendiado num adeus silencioso. A estação da chuva se aproximava e com ela eles partiriam, para só regressar quando a seca voltasse. Oconco passou os dias seguintes preparando seus inhames para o plantio. Examinava cada um cuidadosamente, observando se estava em condições de ser plantado. Algumas vezes, decidia que seu inhame era grande demais para ser usado como uma única semente e o cortava, ágil, no sentido da altura, com sua faca afiada. Nouie, o filho mais velho, e Equiméfona o ajudavam, indo buscar os inhames no celeiro em grandes cestas e separando os que Oconco reservara para o plantio em grupos de 400. Oconco às vezes dava-lhes inhames para preparar, mas depois, por mais esforço que fizessem, sempre encontrava algum defeito e os ofendia em tom ameaçador. Você pensa que está cortando inhame para cozinhar? Perguntava a Nouie. Se você cortar outro inhame desse tamanho, eu lhe arrebento a cara. Está pensando que ainda é criança? Me tornei dono de um roçado com a sua idade. E você? Dirigia-se a Equiméfona. Por acaso nunca plantou inhame na cidade de onde veio?
No íntimo, Oconco sabia que eles ainda eram jovens demais para dominar completamente a difícil arte de preparar os inhames para o plantio. Achava, porém, que nunca era cedo demais para começar. Inhame era o símbolo da virilidade, e aquele que fosse capaz de alimentar a família com os inhames de uma colheita a outra era realmente um grande homem. Oconco desejava que seu filho chegasse a ser um grande agricultor e um grande homem. Para isso, estava pronto a eliminar os inquietantes sinais de preguiça que imaginava entrever no menino. Não pretendo ter um filho que não possa manter a cabeça erguida em qualquer reunião do clã. Se isso acontecesse, eu o estrangularia com minhas próprias mãos. E se você continuar a me encarar desse jeito, ameaçou, a Madiora lhe quebrará a cabeça. Dias depois, quando 2 ou 3 chuvaradas já haviam umedecido a terra, Oconco e a família foram ao roçado com grandes cestos de inhames, enxadas e machetes. E o plantio começou. Faziam montículos de terra, separados uns dos outros, em linhas retas, ao longo de todo o campo, e neles plantavam os inhames. O inhame, rei das colheitas, era um rei muito exigente. Durante 3 ou 4 luas, requeria trabalho pesado e atenção constante, desde o primeiro cantar do galo até a hora em que as galinhas se recolhem. Os grelos precisavam ser protegidos do calor da terra por anéis de folhas de sisal. E quando as chuvas se tornavam mais pesadas, as mulheres cultivavam milho, melões e feijões nos intervalos entre os montículos de inhame. Mais tarde, as plantas eram escoradas em estacas, primeiro em pequenos gravetos e depois em grandes galhos de árvores. As mulheres limpavam o roçado das ervas daninhas 3 vezes, em períodos bem definidos, nem muito cedo, nem muito tarde. Agora as chuvas tinham realmente chegado, tão pesadas e tão persistentes que até mesmo o fazedor de chuvas da aldeia já se declarava incapaz de intervir. Agora ele não podia mais parar a chuva, do mesmo modo que não tentava fazer chover no meio da estação seca. Esse esforço que poderia pôr em sério risco sua saúde. O dinamismo pessoal requerido para se opor à força natural das estações era demasiado grande para o organismo humano. Assim, ninguém interferia na natureza, em plena estação das chuvas, e elas despencavam do céu em lençóis tão espessos que terra e céu pareciam submersos num único aguaceiro cinzento. Não era possível saber, então, se o débil roncar do trovão de Amadiora vinha do alto dos céus ou debaixo da terra. Nesses momentos, em cada uma das inúmeras choças de sapé de Umuófia, as crianças sentavam-se em volta do fogão, onde a mãe cozinhava, e contavam histórias, ou iam ter com o pai em seu obi, e ali se aqueciam junto a uma pequena fogueira e assavam e comiam milho. Assim transcorria o breve período de repouso entre a exigente e árdua estação do plantio e o igualmente exigente, mas alegre, mês da colheita. Iqueméfona começava a se sentir um membro da família de Oconco. Apenas pensava na mãe e na irmãzinha de 3 anos e tinha momentos de tristeza e depressão. Mas ele e Noye tinham se ligado tão intimamente que tais momentos eram cada vez mais raros e menos dolorosos. Iqueméfona possuía um estoque infindável de histórias. Mesmo aquelas que Noye já conhecia, eram contadas com nova frescura e com um sabor local de um clã diferente. Noye se recordaria desse período com intensa nitidez até o fim de sua vida. Iria se lembrar até mesmo de como tinha rido quando Iqueméfona lhe contara que o nome apropriado para uma espiga de milho que tivesse apenas alguns grãos esparsos era Eze-Agadi Nuai, ou seja, dentes de mulher velha. O pensamento de Noye voltara-se imediatamente para Nuaieke, que morava perto de uma grande árvore. Ela tinha uns 3 dentes e estava sempre fumando cachimbo. Aos poucos, as chuvas tornaram-se mais leves e menos frequentes, e a terra e o céu de novo se separaram. A chuva caía rala e oblíqua,
cortada pela luz do sol e por uma tênue brisa. As crianças já não permaneciam dentro de casa, mas corriam para fora a cantar. A chuva está caindo, o sol está brilhando. Nade, sozinho, está comendo e cozinhando. Noé ficava imaginando quem seria esse Nade e por que estaria sozinho comendo e cozinhando. Afinal, acabou por concluir que Nade devia morar naquela terra da história favorita de Equiméfona, na qual a formiga mantém sua corte, com todo o esplendor, e as areias dançam sem cessar.